Capítulo 1. Primeiro, a erva. O ano de 1859 entrou para a história como o ano em que aconteceu o grande avivamento na Irlanda. 2 anos antes, houvera um poderoso avivamento na América. Reuniões de oração, frequentadas por milhares de pessoas, aconteceram em todas as grandes cidades. À medida que os homens clamavam por Deus, o Espírito Santo trabalhava poderosamente e estima-se que 50.000 almas se convertiam a cada mês. As notícias do reavivamento de 1857 na América e o de 1859 na Irlanda fizeram com que o povo de Inglaterra se colocasse em oração. Rapidamente, as chamas do reavivamento começaram a se espalhar por todo o país. Spurgeon pregava para grandes multidões em Londres e em todos os cultos, muitos recebiam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Em Gales, Christmas Evans estava engajado num maravilhoso ministério de evangelização. Os que se convertiam se tornavam tão exuberantemente felizes que dançavam de alegria em suas reuniões e Evans não os impedia. Por causa disso, um grande número de pecadores buscava Jesus para receber a mesma alegria indizível. Ao mesmo tempo, os corações de muitos que frequentavam as igrejas metodistas wesleyanas por toda a Grã-Bretanha eram estranhamente aquecidos. Um de seus evangelistas, William Booth, foi usado de maneira singular. Em 1859, ele rompeu com a igreja wesleyana para entregar-se inteiramente à obra de evangelização, escolhendo os bairros pobres da zona leste de Londres como local de seu primeiro ministério. O pior dos pecadores era transformado no maior dos santos e continuava a pregar o Evangelho por toda a terra. Mais tarde, Booth fundou o Exército da Salvação. Foi durante o reavivamento de 1859, numa humilde cabana em Manston, Yorkshire, Inglaterra, que Smith Wigglesworth nasceu. Num certo dia, enquanto ele dirigia uma reunião em Riverside, Califórnia, nós lhe dissemos: "Conte-nos a sua história." Foi isso que ele nos disse. Wigglesworth fala do início de sua vida. Meu pai era muito pobre e trabalhava muitas horas para receber um pequeno pagamento para ajudar mamãe e a nós, 3 garotos e uma menina. Posso me lembrar de um dia muito frio, quando meu pai recebeu a incumbência de cavar uma vala de 7 metros de comprimento por 1 de profundidade, enchê-la novamente e assim receber o pagamento de 3 shillings e 6 pences, cerca de 87 centavos de dólar da época. Minha mãe lhe disse que, se ele esperasse apenas um pouco, o gelo derreteria e sua tarefa seria mais fácil.
Mas ele precisava daquele dinheiro para comer, pois não havia nenhuma comida em casa. Então ele começou a cavar com uma picareta. O chão estava congelado até a profundidade que ele deveria cavar, mas por baixo a terra estava macia como barro. Enquanto o papai retirava a terra, um pássaro apareceu de repente. Pegou uma minhoca, comeu-a, voou até um galho de uma árvore próxima e de lá cantou uma música de grato louvor. Até aquele momento, papai estivera muito desanimado, mas ficou tão enlevado pelo cântico de gratidão do pássaro que tomou alento e começou a cavar com ânimo renovado, dizendo a si mesmo: se aquele pássaro pôde cantar assim por causa de uma minhoca, com certeza eu posso trabalhar como um pai por minha boa esposa e meus 4 filhos queridos. Quando eu tinha 6 anos de idade, consegui um trabalho num campo colhendo e limpando nabos. Posso me lembrar de como minhas mãos ficaram machucadas por arrancar vegetais desde a manhã até a noite. Aos 7 anos, eu e meu irmão mais velho fomos trabalhar num moinho de lã. Meu pai conseguiu emprego neste mesmo moinho como tecelão. As coisas ficaram melhores em nossa casa a partir daquela data e a comida era mais abundante. Meu pai era um grande amante de pássaros e houve um tempo em que havia 16 pássaros que cantavam harmoniosamente em nossa casa. Tal como meu pai, eu tinha um grande amor pelos pássaros e sempre que havia oportunidade, saía para ver seus ninhos. Sempre sabia onde encontrar 7 ou 8 deles. Certa vez, encontrei um ninho cheio de filhotes e, achando que eles tinham sido abandonados, adotei-os. Levei-os para casa e lhes preparei um lugar em meu quarto. De alguma maneira, os pais dos filhotes os encontraram e, voando pela janela, alimentavam a ninhada. Houve época em que tive uma cotovia e um sabiá alimentando suas ninhadas em meu quarto. Algumas vezes, eu e meus irmãos atraíamos pássaros usando iscas para depois os vendermos no mercado. Minha mãe era muito hábil com a agulha e fazia nossas roupas, especialmente de peças velhas que havia recebido. Era comum eu usar um casaco cujas mangas eram cerca de 10 centímetros mais longas que meu braço. No entanto, era bastante confortável no inverno. Não posso me esquecer daquelas longas noites e manhãs de inverno, tendo que sair da cama às 5 horas da manhã para fazer uma refeição rápida e então caminhar mais de 3 quilômetros para entrar no serviço às 6 horas. Trabalhamos 12 horas por dia e eu costumava dizer a meu pai: das 6 às 6 é muito tempo para ficar no moinho. Ainda posso me lembrar das lágrimas em seus olhos ao dizer: bem, pelo menos o relógio sempre baterá às 6 da tarde. Às vezes parecia demorar quase um mês. Não sou capaz de me lembrar de algum momento em que não tenha ansiado por Deus. Muito embora nem papai nem mamãe conhecessem a Deus,
eu buscava sempre. Era comum eu me ajoelhar no campo e pedir a Ele que me ajudasse. Eu pedia especialmente que Ele me ajudasse a encontrar os ninhos e depois de orar, parecia que eu tinha um instinto para saber exatamente onde procurar. Certo dia, enquanto caminhava para o trabalho, fui surpreendido por uma forte tempestade. Enquanto os trovões ressoavam e os raios faiscavam, parecia que eu estivera meia hora envolvido pelo fogo. Eu era muito pequeno e o meu coração clamava por Deus, para que Ele me guardasse e me envolvesse em sua presença graciosa. Apesar dos relâmpagos que brilhavam ao meu redor por todo o caminho e de estar ensopada até os ossos, não sentia medo, sentia que estava cercado e protegido pelo poder de Deus. Minha avó era metodista wesleyana dos velhos tempos e me levava às reuniões de que ela participava. Quando eu tinha 8 anos, houve uma reunião de reavivamento em sua igreja. Posso me lembrar de um domingo, às 7 horas da manhã, quando todas aquelas pessoas simples estavam dançando ao redor de uma grande lareira no centro da igreja, batendo palmas e cantando: "Oh, o Cordeiro que verteu seu sangue, o Cordeiro do Calvário, o Cordeiro que foi morto, que viveu de novo para interceder por mim." Ao bater palmas e cantar com eles, um claro reconhecimento do novo nascimento penetrou minha alma. Olhei para o Cordeiro do Calvário. Acreditei que Ele me amava e que morrera por mim. A vida entrou em mim, a vida eterna, e sabia que havia recebido uma nova vida que vinha de Deus. Eu nascera de novo. Vi que Deus nos queria tanto que tornou as condições o mais simples possível. Apenas creia. Aquela experiência foi real e naquele dia em diante nunca mais duvidei de minha salvação. Mas eu não tinha palavras. Quanto mais eu vivia, mais eu pensava e menos palavras eu tinha para expressar meus pensamentos. Neste ponto, eu me parecia com minha mãe. Ela começava a contar uma história, mas o que ela dizia era tão incompreensível que papai precisava interromper e dizer: "Não, mãe, você tem de começar tudo de novo." Ela simplesmente não conseguia se expressar. Eu era do mesmo jeito. No entanto, eu gostava de ir às reuniões, especialmente aquelas nas quais as pessoas davam testemunho. Eu até queria levantar e dar o meu, mas simplesmente não tinha palavras para expressar o que se passava no meu mais profundo de minha alma. Invariavelmente, eu explodia em choro. Num dia memorável, 3 senhores de idade que eu conheci intimamente vieram até ao lugar onde eu estava chorando, incapaz de falar. Eles colocaram suas mãos sobre mim. O Espírito do Senhor veio sobre mim e eu fui instantaneamente libertado de meu fardo. Eu não só acreditava, mas também era capaz de falar. Desde o momento de minha conversão, tornei-me um ganhador de almas e a primeira pessoa que ganhei para Cristo foi minha querida mãe.
Aos 9 anos de idade, eu já era alto e então ganhei um serviço de tempo integral no moinho. A escola não era obrigatória naqueles dias e assim fui privado da educação. Papai queria que todos nós fôssemos à igreja episcopal. Ele mesmo não tinha vontade de ir, mas gostava do pároco, porque eles se encontravam no mesmo pub e bebiam cerveja juntos. Meu irmão e eu cantávamos no coral daquela igreja e, apesar de não conseguir ler, aprendia rapidamente as melodias dos hinos e dos cânticos. Ao atingir 12 anos, a maior parte dos meninos que cantava no coro tinha de ser crismada pelo bispo. Eu ainda não completara 12 anos, tinha entre 9 e 10 anos, quando o bispo impôs suas mãos sobre mim. Naquele momento, lembro-me de ter tido uma experiência semelhante àquela que teria 40 anos mais tarde, ao ser batizado no Espírito Santo. Todo o meu corpo foi tomado de plena consciência da presença de Deus. E essa consciência permaneceu comigo vários dias. Depois do culto de crisma, todos os outros garotos estavam brigando e falando coisas feias, o que fazia com que eu ficasse pensando na diferença entre eles e eu. Quando eu tinha 13 anos, nossa família se mudou para Bradford. Ali frequentei a Igreja Metodista Wesleyana e comecei a ter uma vida espiritual mais profunda. Eu me sentia muito ligado a Deus. A igreja estava realizando algumas reuniões missionárias especiais e escolheram 7 garotos para falar. Eu era um daqueles 7 e tive 3 semanas para preparar uma palavra de 15 minutos. Passei as 3 semanas em oração. Quando comecei a falar, lembro que pude ouvir diversas manifestações e améns. Não me lembro do que disse, mas sei que estava possuído de um zelo poderoso, um desejo ardente de ver pessoas se entregando ao Salvador. Naquela época, eu estava sempre em contato com outros meninos, falando-lhes sobre a salvação. Recebi muitas recusas e censuras. Queria compartilhar a grande alegria que eu possuía, mas muitos não pareciam tão ansiosos para ouvir. Isto era um grande ministério para mim. Acho que eu não tinha muita habilidade. Sempre levava um Novo Testamento comigo, muito embora não fosse capaz de lê-lo. Quando completei 16 anos, o Exército da Salvação abriu um trabalho em Bradford. Eu gostava muito de estar com aquelas pessoas sinceras e zelosas do Exército da Salvação. Naqueles dias, tinha plena convicção da necessidade de jejuar e orar pela salvação das almas, e a cada semana víamos multidões de pecadores rendendo seus corações a Cristo. No moinho em que eu trabalhava, havia um senhor piedoso que fazia parte dos irmãos de Plymouth. Ele trabalhava na caldeiraria. Fui designado como seu ajudante e ele me ensinou como fazer o ofício de encanador. Falava comigo sobre batismo nas águas e seu significado. Lembro-me de algo que ele me disse: se você obedecer ao Senhor nesta área, é possível que Ele tenha algo grande para você. Eu obedeci alegremente à palavra do Senhor para ser sepultado com Ele no batismo
para a morte e ressuscitar da sepultura simbólica das águas para a novidade de vida em Cristo. Eu tinha cerca de 17 anos quando isto aconteceu. Foi aquele homem piedoso que me falou sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. De vez em quando eu achava que falhara com Deus e ficava com a estranha sensação de que o Senhor poderia voltar e eu não estaria pronto para me encontrar com Ele. Quando isso acontecia, era um alívio ir trabalhar e encontrar aquele homem de Deus ali. Então, sabia que o Senhor não tinha voltado durante a noite e me deixado para trás. Continuei para o exército de salvação, porque eu acreditava que eles tinham mais poder que qualquer outro ministério naquele tempo. Costumávamos passar noites inteiras em oração. Muitos se prostravam diante do poder do Espírito, às vezes por um período contínuo de até 24 horas. Naqueles dias, chamávamos a isso o batismo no Espírito. Aqueles primeiros salvacionistas tinham grande poder, que se manifestava em seu testemunho e em suas próprias vidas. Nós nos reuníamos e chamávamos em fé por 50 a 100 almas todas as semanas e sabíamos que as obteríamos. Infelizmente, muitos se reúnem hoje apenas por motivos carnais. Olhei para o Senhor e Ele com certeza me ajudou em todas as coisas. Quando tinha 18 anos, procurei um encanador para pedir-lhe emprego. Lustrei meus sapatos com graxa extra. Vesti uma camisa limpa e fui à casa daquele homem. Ele disse: "Não, eu não estou precisando de ninguém", disse ele. Então respondi educadamente: "Obrigado, Senhor. Desculpe-me." O homem deixou que eu me afastasse de seu portão e então chamou-me de volta dizendo: "Há alguma coisa diferente em você. Eu simplesmente não posso deixar você ir embora." Ele me mandou fazer uma série de serviços de encanamento em diversas casas, os quais concluí em uma semana. O mestre estava tão surpreso que disse: "Não é possível que o serviço já esteja pronto." Mas ele visitou as casas e viu que o serviço estava feito de acordo. Ele me disse, no entanto, que naquela velocidade não podia me manter empregado. Mudei-me para Liverpool aos 20 anos e o poder de Deus agia poderosamente em mim. Eu tinha um enorme desejo de ajudar os jovens. Costumava reunir um grande número de jovens todas as semanas, todos pobres, esfarrapados e famintos. Ganhava um bom dinheiro com meu ofício, mas gastava praticamente tudo comprando comida para aqueles jovens. Nós nos reuníamos nos barracões das docas. E que reuniões nós tínhamos ali! Centenas deles foram salvos. Eu e um amigo nos dedicamos a visitar os hospitais e também os navios. Deus me dera um grande coração dedicado aos pobres. Costumava trabalhar duro e gastar tudo o que ganhava com os pobres, não deixando nada para mim mesmo. Eu jejuava e orava o domingo inteiro. Nunca vi menos que 50 pessoas sendo salvas pelo poder de Deus nas reuniões com aqueles jovens e crianças nos hospitais, nos navios e no exército de salvação. Aqueles foram dias de grande despertamento de almas.
o oficial encarregado das reuniões do Exército de Salvação sempre me pedia para falar. Não sei dizer porque ele me pedia aquilo, pois meu discurso era sempre entrecortado pelas lágrimas que eu derramava diante do povo. Não era capaz de contê-las. Daria o mundo para conseguir falar de um modo mais eloquente, mas, como Jeremias, eu era um homem com uma fonte de lágrimas dentro de mim. Ao chorar diante do povo, um apelo era inevitável. Agradeço a Deus por aqueles dias, pois o Senhor me manteve com um espírito contrito e quebrantado. A lembrança daqueles dias em Liverpool me é muito preciosa. Quando tinha cerca de 23 anos, fui levado de volta a Bradford. Lá senti-me fortemente motivado a abrir um negócio próprio como encanador, reservando meu tempo livre para ajudar o Exército de Salvação. Foi ali que encontrei a melhor garota do mundo. Por favor, subscreva o canal e já agora coloque aí um like e vamos lá, vamos partilhar a página e muitas mais bênçãos virão aí. Não perca a leitura do próximo capítulo. Seja muito, muito abençoado.